Jó é um dos livros mais profundos, mais desconfortáveis e mais confrontadores de toda a Bíblia. Ele não conta da história de um homem rebelde sendo corrigido por Deus. Ele conta da história de um homem justo sendo esmagado por uma dor que ele não conseguia explicar. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mesmo assim, em pouco tempo, viu sua vida desmoronar diante dos seus olhos. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu sua honra e ficou sentado em cinzas, cercado por silêncio, dor e acusações. E é aqui que o livro de Jó atinge o coração de qualquer pessoa que já sofreu sem entender o motivo. Porque Jó nos obriga a encarar uma verdade que muitos evitam. Servir a Deus não significa estar imune ao sofrimento. Ser fiel não significa que a dor nunca chegará. E amar ao Senhor não significa que todas as respostas virão imediatamente. O livro de Jó desmonta explicações fáceis. Ele expõe a fraqueza da teologia superficial. Ele mostra que nem toda dor é castigo, nem toda perda é abandono. E nem todo silêncio de Deus significa ausência de Deus. Esta não é apenas a história de um homem que perdeu tudo. É a história de uma fé colocada no fogo. É a história de um justo atravessando o vale mais escuro, sem saber que, por trás daquilo que ele via, havia uma realidade muito maior acontecendo. Neste vídeo, você vai entender a história completa de Jó, o sofrimento que marcou sua vida, o erro dos seus amigos, o silêncio de Deus, a resposta do Senhor e a grande lição que esse livro deixa para todos nós. Porque Jó não nos ensina apenas sobre dor, Jó nos ensina sobre Deus. O livro de Jó começa em uma terra antiga chamada Uz, fora dos grandes centros de Israel, longe do templo, longe de Jerusalém, longe das cenas mais conhecidas da história bíblica. Mas é nesse lugar distante que a Bíblia nos apresenta um dos homens mais notáveis das Escrituras. Antes de falar sobre a dor de Jó, o livro faz questão de mostrar quem ele era. Porque, sem entender a vida de Jó antes da tragédia, ninguém entende o peso do que acontece depois. No capítulo 1 do livro de Jó, a narrativa abre com uma declaração direta. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essa frase coloca Jó diante do espectador não como um homem perfeito no sentido absoluto, mas como alguém cuja vida era marcada por reverência, justiça e fidelidade. Ele não era apresentado como um rebelde escondendo pecados. Ele não era descrito como um homem indiferente a Deus. Pelo contrário, o próprio texto começa afirmando sua integridade. A câmera da narrativa bíblica então se aproxima da casa de Jó. Ele era um homem muito rico para os padrões do Antigo Oriente. Possuía muitos rebanhos, servos e uma grande estrutura familiar. O texto mostra seus filhos reunidos em banquetes, cada um em sua casa, e suas filhas participando dessas celebrações. Era uma família grande, influente, cercada de prosperidade e estabilidade. Mas Jó não olhava para tudo isso apenas como patrimônio. Ele carregava uma preocupação espiritual constante por sua casa. Quando terminavam os dias de festa, Jó chamava seus filhos, santificava-os e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles. A razão aparece no próprio texto. Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Jó não era apenas um pai próspero. Ele era um homem que intercedia por sua família. Em um tempo anterior à organização sacerdotal de Israel, ele aparece exercendo uma espécie de responsabilidade espiritual dentro de sua própria casa. E o narrador conclui: assim Jó fazia continuamente. Essa informação é essencial para entender o livro. O sofrimento de Jó não é apresentado como consequência de uma vida descuidada. O texto bíblico prepara o leitor para saber, desde o início, que Jó era fiel antes da dor chegar. Isso impede que a história seja lida de forma simplista, como se toda tragédia fosse automaticamente uma punição direta por algum pecado escondido. Então, de repente, o cenário muda. A narrativa sai da terra de Uz
e nos leva para uma cena celestial. No mesmo capítulo 1, os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e entre eles vem também o adversário. Deus chama atenção para Jó e diz: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." A reputação de Jó não era apenas humana. O próprio Deus dá testemunho dele. Mas o adversário responde com uma acusação que atinge o centro da história. Porventura, Jó teme a Deus de graça? Em outras palavras, ele sugere que a fidelidade de Jó não é verdadeira, mas interessada. Segundo essa acusação, Jó só serve a Deus porque está protegido, cercado de bens, abençoado em tudo o que faz. Se tudo isso lhe fosse tirado, ele amaldiçoaria Deus. A partir desse momento, o livro revela a grande tensão que conduzirá toda a história. Jó, na terra, não sabe de nada. Ele não ouve o diálogo celestial. Ele não conhece a acusação feita contra sua fé. Ele não sabe que sua vida se tornou o centro de uma prova espiritual muito maior do que aquilo que seus olhos poderiam enxergar. Para ele, tudo acontecerá como uma sequência inexplicável de perdas. A permissão é dada, mas com limite. O adversário pode tocar nos bens de Jó, mas não em sua pessoa. E então, as notícias começam a chegar uma após a outra. Um mensageiro aparece dizendo que os bois lavravam e as jumentas pastavam, quando inimigos atacaram e levaram tudo. Antes que ele termine de falar, outro chega anunciando que fogo caiu e consumiu ovelhas e servos. Em seguida, outro relata que os caldeus tomaram os camelos. E por fim, chega a notícia mais pesada. Os filhos e filhas de Jó estavam reunidos na casa do irmão mais velho, quando um grande vento atingiu a casa, e todos morreram. A cena é devastadora. Jó recebe-se em poucos instantes o colapso de toda a sua vida. Riqueza, estrutura, futuro, família, tudo cai diante dele como uma construção derrubada pelo vento. Mas o texto não mostra Jó reagindo com frieza. Ele sofre. Ele rasga seu manto, rapa a cabeça e se lança em terra. Só que no chão da perda, sua primeira resposta não é maldição. O texto diz que ele adorou. E então vem uma das frases mais marcantes do livro. "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." A dor não desaparece. A perda não é diminuída. Mas Jó reconhece que sua vida, seus bens e sua família nunca estiveram fora da soberania de Deus. E o capítulo encerra esse primeiro golpe dizendo: "Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma." A história avança para o capítulo 2 do livro de Jó. E novamente, a cena celestial se abre. O adversário se apresenta diante do Senhor. E Deus repete seu testemunho sobre Jó. Mesmo depois de perder tudo, Jó conservava sua integridade. Mas o adversário insiste. Agora ele afirma que o homem pode suportar a perda dos bens, mas não suportará a dor no próprio corpo. A acusação se torna ainda mais profunda. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Nova permissão é dada, novamente com limite. A vida de Jó deve ser preservada. Então, Jó é ferido com uma enfermidade terrível, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Ele se senta no meio das cinzas, com um caco para raspar suas feridas. O homem que antes era respeitado, próspero e cercado de honra, agora aparece no lugar da humilhação, reduzido ao sofrimento físico, à solidão e ao silêncio. É nesse cenário que sua esposa entra na narrativa. Ela também perdeu filhos. Ela também viu a casa desmoronar. Ela também foi atingida por aquela ruína. Por isso, sua fala deve ser compreendida dentro de uma dor extrema, ainda que suas palavras sejam duras. Ela diz: "Ainda conservas a tua integridade?" Amaldiçoa a Deus e morre. Não é a voz de uma mulher distante do desastre. É a voz de alguém esmagada por ele. Jó responde sem abandonar sua reverência. "Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal." E o texto conclui novamente:
Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. A provação agora não atingiu apenas o que Jó possuía. Atingiu seu corpo, sua dignidade, seu casamento, sua estabilidade emocional e sua capacidade de entender o próprio caminho. O ponto difícil aqui é que o livro não apresenta Deus como alguém que perdeu o controle da história. O adversário age, mas sempre dentro de limites permitidos. Jó sofre sem conhecer os bastidores, e isso é parte essencial do drama. O livro mostra que existe uma realidade maior do que aquilo que o homem consegue enxergar quando está dentro da dor. No fim do capítulo 2, 3 amigos de Jó ouvem falar de todo o mal que lhe havia sobrevindo. Elifaz, Bildade e Zofar saem de suas terras e combinam ir juntos para se compadecer dele e consolá-lo. De longe, eles quase não o reconhecem. Levantam a voz, choram, rasgam suas vestes e lançam pó sobre a cabeça. Depois, sentam-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém diz uma palavra, porque veem que a dor era muito grande. A primeira parte do livro termina nesse silêncio pesado. Jó está vivo, mas tudo ao seu redor parece ter morrido. Seus bens se foram, seus filhos se foram, sua saúde se foi, sua honra se foi. Ao seu lado, 3 amigos permanecem calados, olhando para um homem justo que foi provado no limite. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração. Esse vídeo que você está assistindo não nasceu do nada. Foram horas de preparação para trazer a palavra de Deus com clareza, com respeito e com profundidade. E se isso está te ajudando, a melhor forma de você apoiar esse trabalho é bem simples. Curtir o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo. E se aparecer para você, clica no botão Hype. Leva só alguns segundos. Isso faz muita diferença. Cada curtida, cada comentário e cada apoio nesse botão faz diferença. Quando você comenta, você me mostra que esse esforço valeu a pena. E mais do que isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Porque o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e passa a entregar para mais gente. E no caso do botão Hype, esse apoio pode dar ainda mais visibilidade ao vídeo, ajudando o conteúdo a ganhar destaque e alcançar pessoas que talvez nunca encontrariam essa mensagem sozinhas. Ou seja, com um gesto simples, você não apoia apenas o canal, mas também coopera para que a palavra de Deus chegue mais longe. Então, comenta algo do seu coração ou comente exatamente assim: a palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Obrigado pelo seu apoio. Agora sim, voltando para o livro. No fim do capítulo 2 do livro de Jó, a narrativa permanece diante de uma cena difícil de esquecer. Jó está sentado no meio das cinzas. O homem que antes era cercado por filhos, servos, rebanhos e honra, agora aparece ferido, enfraquecido e quase irreconhecível. Seu corpo está tomado por chagas, sua casa está vazia, sua história parece interrompida, e ao seu redor há apenas o silêncio de uma dor que ninguém consegue medir. É nesse momento que 3 homens entram na história. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, ouvem falar de todo o mal que havia sobrevindo a Jó. Eles saem de suas terras com um propósito declarado pelo texto. Foram juntos para se condoerem dele e o consolarem. Antes de qualquer acusação, antes de qualquer discurso, a intenção inicial deles é estar perto de um amigo quebrado. Quando chegam, porém, a distância entre a lembrança que tinham de Jó e a imagem diante deles é grande demais. O texto diz que, levantando os olhos de longe, não o conheceram. Aquele homem sentado em cinzas já não parecia o mesmo homem respeitado da terra de Uz. Então eles levantam a voz e choram. Rasgam cada um o seu manto e lançam pó sobre a cabeça. Um gesto antigo de luto, humilhação e espanto diante de uma calamidade. Depois, eles se sentam com Jó no chão. Não por alguns minutos, não por algumas horas. O texto diz que ficaram ali 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Esse é um dos momentos mais humanos do livro. Os amigos ainda não tentam explicar, ainda não procuram culpados.
ainda não transformam o sofrimento em debate. Eles apenas se assentam ao lado de Jó e contemplam a ruína. Esse silêncio inicial é importante porque, no mundo antigo, sentar-se no chão com alguém era sinal de luto e solidariedade. Antes de falarem errado, os amigos de Jó fizeram algo certo. Reconheceram que havia dores grandes demais para serem tratadas com pressa. O problema começará quando eles tentarem transformar o mistério da dor em uma explicação simples. A história avança para o capítulo 3 do livro de Jó, e é Jó quem rompe o silêncio. Depois de 7 dias calado, ele abre a boca. Mas as primeiras palavras que saem dele não são uma explicação, nem uma defesa, nem uma acusação direta contra os amigos. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. O texto diz: depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. A fala de Jó é pesada. Ele olha para trás, para o dia em que nasceu, e deseja que aquele dia tivesse sido apagado da história. Ele diz: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Para Jó, a dor se tornou tão intensa que a própria existência parece um fardo. Ele não pede explicações. Ele não organiza argumentos. Ele apenas deixa escapar o grito de um homem que chegou ao limite. A imagem é forte. Jó não está mais falando como o homem rico da terra de Uz. Ele fala como alguém soterrado pela perda. A luz do nascimento, que normalmente é celebrada, agora é lembrada como o início de um caminho de sofrimento. Jó deseja que aquele dia tivesse sido trevas, que não tivesse entrado na contagem dos dias, que nenhuma alegria tivesse cercado aquela noite. O livro não suaviza suas palavras. A Bíblia permite que o leitor escute a profundidade da sua angústia. Mas é importante notar: Jó não amaldiçoa Deus. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Sua fala não é blasfêmia contra o Senhor, mas lamento contra a própria existência. Ele está ferido demais para celebrar a vida, confuso demais para compreender o caminho, cansado demais para encontrar sentido no que aconteceu. O homem que antes disse: bendito seja o nome do Senhor, agora revela o abismo que se abriu dentro dele. No capítulo 3, Jó começa a perguntar: por que a vida é dada a quem sofre? Ele olha para os aflitos, para os amargurados de alma, para aqueles que esperam a morte, e ela não vem. Sua dor não é apenas pessoal. Ela se torna uma reflexão sobre todos os que vivem debaixo de grande sofrimento. Ele fala de pessoas que desejariam encontrar descanso, que se sentem cercadas, que não enxergam caminho à frente. O capítulo 3 não deve ser lido como uma doutrina sobre desejar a morte, mas como um lamento de sofrimento extremo. O texto bíblico registra a fala de Jó, para mostrar a realidade da dor humana sem maquiagem. Há momentos em que o justo não consegue explicar o que sente. Ele apenas derrama diante de Deus a confusão de uma alma quebrada. Jó também descreve a morte como repouso. Ele imagina reis, conselheiros, prisioneiros, pequenos e grandes, todos descansando juntos. Essa linguagem revela o nível do seu esgotamento. Para ele, naquele momento, viver se tornou mais pesado do que morrer. A dor física, a perda dos filhos, a destruição dos bens, a vergonha pública e o silêncio do céu comprimem sua alma. Então Jó chega a uma das declarações mais marcantes do capítulo: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Essa frase abre uma janela para dentro dele. Mesmo antes da tragédia, Jó não era um homem leviano. Ele vivia com temor, com cuidado, com responsabilidade diante de Deus. Mas agora, aquilo que ele mais temia veio sobre sua casa. A segurança que parecia cercar sua vida se desfez. O capítulo termina com Jó dizendo: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Essa é a fotografia espiritual do momento. Não há descanso no corpo, não há sossego na mente, não há repouso na alma. O homem justo está vivo, mas a vida se tornou um território de perturbação. Aqui, o livro muda de tom. Até agora, o sofrimento de Jó foi narrado em acontecimentos.
mensageiros chegando, bens sendo levados, filhos morrendo, enfermidade atingindo o corpo, amigos chegando em silêncio. Mas, a partir do capítulo 3, o sofrimento começa a ser colocado em palavras. O que estava visível no corpo de Jó agora se torna audível em sua voz. E essa voz prepara o conflito que dominará os próximos capítulos. Porque os amigos ouvirão o lamento de Jó, mas não saberão carregá-lo com misericórdia. O silêncio que antes parecia compaixão será substituído por discursos. A dor que deveria ser acolhida será analisada. E o homem que já havia perdido quase tudo começará a enfrentar um novo peso. Ser acusado justamente por aqueles que vieram para consolá-lo. Depois do grito de Jó no capítulo 3, o silêncio dos amigos chega ao fim. A partir do capítulo 4 do livro de Jó, começa o primeiro grande ciclo de discursos. O primeiro a falar é Elifaz, o temanita. Ele não começa gritando nem usando palavras violentas de imediato. Sua fala tem aparência de sabedoria antiga, de experiência acumulada, de alguém que acredita estar interpretando a dor com equilíbrio. Mas, pouco a pouco, suas palavras deixam claro que ele já chegou a uma conclusão. Se Jó está sofrendo assim, alguma culpa precisa existir. Elifaz abre sua fala tentando se aproximar com cuidado. Ele pergunta se Jó suportaria ouvir uma palavra, e lembra que, antes da tragédia, Jó havia fortalecido muitos. Suas palavras haviam sustentado os fracos. Suas mãos haviam levantado os que tropeçavam. Seus conselhos haviam firmado joelhos vacilantes. Mas agora, diz Elifaz, a calamidade chegou até ele, e Jó se perturbou. A acusação ainda não aparece com toda a força, mas já está nas entrelinhas. Então Elifaz pronuncia uma frase que revela sua teologia. Lembra-te, quem jamais pereceu sendo inocente? E onde foram os retos destruídos? Para ele, a ordem moral do mundo funciona de maneira simples. O inocente não perece. O reto não é destruído. Quem planta iniquidade colhe sofrimento. Quem semeia o mal, colhe juízo. A dor, nessa lógica, se torna quase uma prova contra Jó. A ideia de Elifaz parte de uma verdade bíblica geral. Deus é justo, e o pecado traz consequências. O erro está em transformar essa verdade em uma regra automática para explicar toda a dor humana. Elifaz fala sobre justiça, mas não conhece os bastidores da história. Ele olha para as cinzas de Jó e tenta encontrar culpa, onde o próprio Deus já havia testemunhado integridade. No capítulo 4, Elifaz também menciona uma experiência espiritual. Ele fala de uma visão noturna, de um espírito que passou diante dele, de um arrepio, de uma voz que perguntou: seria o homem mais justo do que Deus? A cena tem peso, quase mistério. Elifaz quer mostrar que sua conclusão não vem apenas da observação da vida, mas também de uma experiência profunda. Ele insiste na fragilidade humana. Se até os servos celestiais não são plenamente puros diante de Deus, quanto mais o homem, feito de barro, passageiro, fraco e mortal. No capítulo 5, Elifaz continua. Ele descreve o destino do insensato, fala da ruína dos que rejeitam a correção e aconselha Jó a buscar a Deus. Suas palavras parecem piedosas. Eu buscaria a Deus, e a Deus entregaria a minha causa. Ele fala de um Deus que faz coisas grandes e inescrutáveis, que dá chuva sobre a terra, que levanta os humildes, que frustra os planos dos astutos e salva o necessitado. Em si mesmas, muitas dessas declarações são verdadeiras. O problema é o lugar onde ele as coloca. Elifaz não está apenas exaltando a grandeza de Deus. Ele está sugerindo que Jó precisa aceitar aquela dor como disciplina por algum erro. Ele diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. A frase poderia consolar alguém em outro contexto, mas diante de Jó, ela funciona como uma acusação. Elifaz está dizendo, em outras palavras, que Jó deveria parar de lamentar e reconhecer que Deus o está corrigindo. A fala termina com confiança excessiva. Elifaz descreve a restauração daquele que aceita a correção, proteção contra a fome, livramento da guerra,
segurança, descendência numerosa, velhice tranquila. Ele fala como se tivesse a chave da situação. Como se bastasse Jó admitir sua culpa para que tudo voltasse ao lugar. Então, no capítulo 6 do livro de Jó, Jó responde. E sua resposta não é a resposta de um rebelde tentando negar Deus, mas de um homem esmagado tentando explicar o peso da própria dor. Ele diz que se sua aflição pudesse ser pesada numa balança, seria mais pesada do que a areia dos mares. Por isso suas palavras saem como desespero. Jó não está falando a partir de conforto. Ele fala a partir de feridas abertas. Jó descreve sua dor como algo que veio de Deus. As flechas do Todo-Poderoso estão em mim. Essa imagem é uma das mais fortes do seu lamento. Ele se sente atingido por algo que não consegue remover. Sua alma está envenenada pela angústia. Seus terrores se levantam contra ele. Mas mesmo assim, Jó não aceita a explicação fácil de Elifaz. Ele não confessa uma culpa inventada apenas para satisfazer a lógica do amigo. Jó também se volta contra a falta de compaixão. Ele esperava que seus amigos fossem como ribeiros no deserto, águas que refrescassem o viajante cansado. Mas, quando precisou deles, encontrou decepção. A imagem é dura. Como viajantes que procuram água e encontram apenas leitos secos, Jó olha para seus amigos e percebe que eles não trouxeram alívio. Eles se assustaram com sua calamidade e recuaram. No capítulo 7, Jó continua sua resposta, agora mergulhando ainda mais na fragilidade da vida. Ele compara a existência humana ao trabalho pesado de um servo, aos dias de um jornaleiro que espera o fim do dia. Suas noites são longas, sua carne está ferida, seus dias passam rápidos e sem esperança. Ele diz: meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. A vida escapa diante dele, e a dor parece ocupar cada momento. Aqui, Jó começa a falar diretamente com Deus, e isso é decisivo. Ele não entende o que está acontecendo, mas não abandona o diálogo com o Senhor. Sua fala é ousada, ferida e cheia de perguntas, mas ainda é oração. O livro mostra que há lamentos que não são incredulidade, são a linguagem de uma fé que sofre sem conseguir enxergar o caminho. Jó pergunta: por que Deus o observa tão de perto? Por que sua vida se tornou alvo de tanta atenção? Por que não há alívio nem mesmo por um instante? Ele se vê pequeno, frágil, passageiro, e não entende por que sua existência parece estar debaixo de tamanha pressão. Seu corpo está quebrado, sua mente está cansada, e sua alma não encontra descanso. O primeiro discurso de Elifaz e a resposta de Jó colocam diante do espectador o conflito central que crescerá nos próximos capítulos. De um lado, os amigos querem defender uma ordem simples. O justo prospera, o culpado sofre. Do outro, Jó está vivendo uma realidade que essa fórmula não consegue explicar. Ele não nega que Deus seja justo. Ele não nega que o pecado tenha consequências, mas se recusa a aceitar que sua dor seja transformada em prova automática de culpa. Assim, o livro começa a desmontar a religião das respostas rápidas. Elifaz fala muitas coisas verdadeiras, mas as usa no momento errado, contra a pessoa errada, com uma conclusão errada. E Jó, no meio da cinza, mostra que uma pessoa pode estar profundamente ferida e ainda continuar levando sua dor para Deus. Depois da primeira resposta de Jó, a conversa se torna mais rígida. No capítulo 8 do livro de Jó, Bildade, o suíta, toma a palavra. Ele não entra no sofrimento de Jó com cuidado. Ele não se aproxima das feridas do amigo com paciência. Sua fala começa dura, como se o lamento de Jó fosse apenas vento. Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Bildade tenta defender a justiça de Deus, mas faz isso de uma forma fria. Ele pergunta: perverteria Deus o direito? Perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Em si, a pergunta é verdadeira. Deus não distorce o direito. Deus não age com injustiça. Mas Bildade usa essa verdade para chegar a uma conclusão devastadora. Se os filhos de Jó morreram, então, segundo ele, é porque pecaram contra Deus e receberam a consequência de sua transgressão.
Esse é um dos momentos mais duros dos discursos dos amigos. Bildade olha para a maior ferida de Jó, a morte de seus filhos, e tenta explicá-la com uma fórmula religiosa. Para ele, se Jó buscar a Deus, se for puro e reto, Deus despertará em seu favor e restaurará sua habitação. A lógica é simples demais. Pecado produz tragédia. Arrependimento produz restauração imediata. Não há espaço para mistério. Não há espaço para o que Jó não sabe. Não há espaço para os bastidores espirituais, que o leitor já conhece desde o capítulo 1. Bildade não está errado ao afirmar que Deus é justo. O erro está em usar a justiça de Deus como uma arma contra quem sofre. Ele presume culpa onde o texto já apresentou integridade. A fala dele mostra como uma verdade bíblica, quando aplicada sem discernimento, pode deixar de consolar e passar a ferir. No capítulo 9, Jó responde com uma das falas mais profundas do livro. Ele não nega a grandeza de Deus. Pelo contrário, reconhece que ninguém pode contender com o Senhor e prevalecer. Deus é sábio de coração, poderoso em forças, remove montes, abala a terra, dá ordens ao sol, estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Jó sabe que Deus é soberano. Ele sabe que o Criador está acima da criação. Mas justamente por reconhecer essa grandeza, ele se sente pequeno demais para apresentar sua causa. Jó diz: como se justificaria o homem para com Deus? Ele deseja falar, mas sente que não há tribunal onde possa ser ouvido em igualdade. Ele olha para o abismo entre o homem e Deus e percebe que não há mediador entre eles. Então pronuncia uma frase carregada de dor. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó não está negando Deus. Ele está expressando a angústia de alguém que deseja ser ouvido pelo próprio Deus, mas se sente esmagado pela distância entre o Criador e a criatura. No capítulo 10, sua fala se torna ainda mais pessoal. Jó se volta para Deus e pergunta por que foi formado, por que recebeu vida, por que foi cuidado desde o ventre, se agora sua existência parece cercada de aflição. Ele fala da criação do seu corpo como alguém que foi moldado com cuidado, mas não consegue entender por que esse mesmo corpo agora está coberto de dor. Sua oração é ousada, mas nasce de uma alma quebrada. Então, no capítulo 11, Zofar, o Naamatita, entra na conversa. E sua fala é ainda mais agressiva. Para ele, Jó falou demais. Zofar acusa Jó de multiplicar palavras e agir como se fosse puro. Ele chega a dizer que Deus poderia revelar os segredos da sabedoria e que Jó deveria saber que Deus exige dele menos do que sua culpa merece. Em outras palavras, Zofar sugere que Jó está sofrendo menos do que deveria. A acusação é pesada. Zofar não apenas presume culpa, ele aumenta a culpa de Jó sem prova alguma. Ele também chama Jó ao arrependimento, prometendo que se ele afastar a iniquidade, levantará o rosto sem mancha, esquecerá sua miséria e terá esperança. Novamente a dor é reduzida a uma fórmula. Confesse, mude e tudo será restaurado. No capítulo 12, Jó responde com ironia. Ele olha para os amigos e diz: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. A frase corta a pretensão deles. Jó percebe que seus amigos falam como se possuíssem todas as respostas, como se a sabedoria estivesse concentrada em suas explicações. Mas ele também conhece as verdades que eles repetem. Ele sabe que Deus é poderoso. Ele sabe que a vida dos animais, das aves, da terra e dos peixes testemunha que tudo está nas mãos do Senhor. Jó declara: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Ele não precisa que seus amigos lhe ensinem que Deus governa o mundo. Jó sabe disso. O problema não é falta de conhecimento sobre a soberania divina. O problema é que sua dor não cabe nas respostas simplistas que eles estão oferecendo. No capítulo 13, Jó se mostra cansado das palavras deles. Ele diz que eles são forjadores de mentiras e médicos, que não valem nada. E então, pronuncia uma das declarações mais intensas de sua fé ferida. Ainda que ele me mate,
nele esperarei. Jó não está falando como alguém confortável. Ele está dizendo que, mesmo sem entender Deus, continuará levando sua causa a Deus. Ele quer falar com o Todo-Poderoso. Ele quer apresentar seus argumentos diante dele. Ele não aceita ser condenado por homens que não conhecem sua vida, nem os mistérios que cercam sua tragédia. Aqui aparece uma das tensões centrais do livro. Jó não abandona Deus, mas também não aceita uma explicação falsa sobre Deus. Ele se recusa a trocar a verdade por uma confissão artificial. Sua fé é ferida, questionadora e angustiada, mas continua direcionada ao Senhor. No capítulo 14, o tom muda para uma reflexão amarga sobre a brevidade da vida humana. Jó descreve o homem como alguém nascido de mulher, de poucos dias e cheio de inquietação. Ele diz que o ser humano sai como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. A imagem é frágil, passageira, quase silenciosa. Depois de enfrentar acusações, Jó olha para a condição humana e vê a vida como algo breve demais para suportar tamanha pressão. Ele compara o homem a uma árvore cortada. Para a árvore, ainda pode haver esperança. Ao cheiro das águas, ela pode brotar outra vez. Mas o homem morre e desaparece. Jó está diante do mistério da morte, da fragilidade e do silêncio. Mesmo assim, em meio à escuridão, ele ainda fala com Deus. Ele deseja que Deus o esconda, que se lembre dele, que estabeleça um tempo e depois o chame. Esse bloco termina sem solução. Bildade e Zofar tentaram defender Deus com respostas rápidas, mas acabaram ferindo ainda mais Jó. Jó, por sua vez, não consegue explicar sua dor, mas também não permite que seus amigos transformem sua tragédia em prova de culpa. Ele reconhece a soberania de Deus, contempla a fragilidade da vida e continua procurando uma forma de ser ouvido pelo Senhor. Depois das primeiras respostas, a conversa já não tem mais o mesmo tom. A partir do capítulo 15 do livro de Jó, começa o segundo ciclo de discursos, e os amigos deixam cada vez mais claro que não vieram apenas para consolar. Eles querem convencer Jó de que sua dor precisa ter uma causa moral escondida. Para eles, a tragédia não pode permanecer como mistério. Ela precisa caber em uma explicação simples. Elifaz volta a falar primeiro. Mas agora suas palavras são mais duras. Ele acusa Jó de responder com um conhecimento vazio, de encher o ventre de vento oriental e de usar palavras que não aproveitam. Aos olhos de Elifaz, Jó está ultrapassando limites perigosos, falando demais, rejeitando a sabedoria dos antigos e agindo como alguém que se considera mais sábio do que os homens experientes. Ele pergunta: que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Elifaz tenta diminuir Jó diante da tradição. Ele lembra os antigos, os idosos, os homens de cabelos brancos, como se a idade e a experiência dos amigos fossem suficientes para encerrar a questão. Depois, volta ao seu argumento principal. O perverso vive atormentado. O ímpio não escapa. O arrogante enfrenta juízo. E aquele que se levanta contra Deus acaba destruído. A descrição parece geral, mas a direção é clara. Elifaz fala do ímpio olhando para Jó. Neste ponto, os amigos já não estão apenas defendendo uma ideia. Eles estão tentando forçar Jó a ocupar o lugar do culpado. O problema é que o leitor sabe algo que eles não sabem. No início do livro, o próprio Deus testemunhou a integridade de Jó. Por isso, cada discurso dos amigos revela mais sobre a limitação da visão deles do que sobre a verdadeira condição de Jó. No capítulo 16, Jó responde como alguém que não encontra alívio em nenhuma palavra. Ele diz: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. A frase resume a transformação dos amigos. Eles vieram para consolar, mas se tornaram uma nova forma de sofrimento. Suas palavras não curam, pesam, não aproximam, ferem. Jó olha para eles e pergunta: quando terão fim aquelas palavras vazias? Jó descreve sua condição como alguém quebrado por Deus, cercado, ferido, entregue ao escárnio. Ele fala de um corpo consumido,
de olhos cansados de chorar, de uma sombra profunda sobre suas pálpebras. Mesmo assim, insiste que não há violência em suas mãos e que sua oração é pura. Ele não entende por que sofre, mas não aceita a acusação de culpa que os amigos tentam colocar sobre ele. Então, no meio dessa fala, surge uma esperança ainda frágil, mas profunda. Jó diz: "Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa." Ele se sente acusado na terra, mas imagina uma testemunha diante de Deus. Alguém que conhece a verdade, quando todos ao redor distorcem sua história. Essa ideia ainda não está plenamente desenvolvida, mas começa a abrir uma fenda de esperança no meio das cinzas. A história avança para o capítulo 17, e Jó continua descrevendo sua decadência. Seu espírito está quebrado, seus dias se apagam, a sepultura parece próxima. Ele se vê cercado por zombadores e não encontra entre os homens alguém que compreenda sua causa. A solidão de Jó cresce. Ele não perdeu apenas bens e filhos. Ele perdeu o lugar social que ocupava. O homem respeitado agora é tratado como exemplo de desgraça. No capítulo 18, Bildade responde, e sua fala é sombria. Ele parece irritado com a resistência de Jó. Descreve o destino do perverso com imagens de trevas, armadilhas, laços, terrores e destruição. A luz do ímpio se apaga, seus passos são encurtados, sua memória desaparece da terra, sua tenda é arrancada. Bildade não precisa dizer diretamente o nome de Jó para que a intenção seja percebida. A descrição do ímpio funciona como uma sombra lançada sobre o amigo ferido. Bildade encerra dizendo que esse é o lugar daquele que não conhece a Deus. A acusação é pesada, porque Jó é justamente apresentado no início do livro como um homem temente a Deus. Bildade olha para a dor e conclui o contrário do que Deus havia declarado. A teologia dele parece firme, mas sua aplicação está profundamente errada. No capítulo 19, Jó responde com uma das falas mais dolorosas e mais belas de todo o livro. Ele começa perguntando: "Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras?" Jó entende que as palavras dos amigos se tornaram golpes. Eles o envergonham, o esmagam, o tratam como culpado sem conhecer a verdade. Ele se sente cercado por Deus, como alguém cujo caminho foi bloqueado, cuja honra foi removida e cuja esperança foi arrancada como uma árvore. A dor de Jó agora aparece também em sua vida social. Ele diz que seus irmãos se afastaram, seus conhecidos se esqueceram, seus parentes o abandonaram, seus servos já não respondem como antes, e até sua presença se tornou estranha dentro da própria casa. Jó, que antes era honrado, agora é evitado. O sofrimento físico se mistura com rejeição, vergonha e isolamento. Ele clama: "Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou." Esse é um ponto importante do livro. Jó não está apenas sofrendo por dentro, ele também está sendo destruído por fora. A tragédia atingiu sua reputação, seus relacionamentos e sua posição na comunidade. No mundo antigo, honra e pertencimento eram partes essenciais da vida. Perder tudo isso era como se a pessoa fosse apagada diante dos outros. Mas é exatamente nesse capítulo, no fundo da humilhação, que Jó pronuncia sua maior declaração de esperança. Depois de pedir que suas palavras fossem escritas, gravadas em livro, esculpidas em rocha, com pena de ferro e chumbo, ele afirma: "Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra." Essa frase rompe a escuridão do capítulo. Jó ainda não entende o que está acontecendo. Ele ainda se sente perseguido, abandonado e ferido. Mas dentro dele permanece a convicção de que sua história não terminará nas acusações dos amigos. Haverá um redentor, um defensor, alguém que se levantará. Jó espera por uma vindicação que ultrapassa o tribunal humano. Se ninguém na terra reconhece sua causa, ele crê que há alguém vivo que a reconhecerá. Ele continua: "Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus." A linguagem é intensa.
e tem sido entendida de maneiras diferentes ao longo da história da interpretação. Mas dentro do drama do livro, uma coisa é clara. Jó espera encontrar Deus, não apenas como acusador, mas como aquele diante de quem sua causa será finalmente revelada. Essa declaração não resolve imediatamente o sofrimento de Jó, mas mostra que sua fé ainda respira. Ela não é uma fé confortável, nem triunfalista, nem cheia de respostas prontas. É uma fé ferida, quase sem forças, mas ainda agarrada à certeza de que Deus não deixará a verdade enterrada para sempre. O capítulo 19 termina com Jó advertindo seus amigos. Eles deveriam temer a espada, porque insistem em persegui-lo com acusações injustas. O homem sentado em cinzas, acusado por todos, ainda acredita que existe justiça acima das palavras humanas. Ainda acredita que sua causa não está perdida. Ainda acredita que seu Redentor vive. Depois da grande declaração de Jó no capítulo 19, a conversa não encontra descanso. Seus amigos não recebem suas palavras como um clamor por justiça. Eles continuam presos à mesma ideia. Se Jó está sofrendo, é porque sua vida deve esconder alguma culpa. E no capítulo 20 do livro de Jó, Zofar volta a falar, agora com pressa e irritação. Zofar diz que seus pensamentos o obrigam a responder. Ele se sente provocado pelas palavras de Jó e retoma a tese que os amigos vêm repetindo desde o início. O perverso pode até se levantar por um momento, mas sua alegria é curta. Sua prosperidade é apenas aparência. Seu brilho dura pouco. Para Zofar, a história dos ímpios sempre termina rapidamente em queda, vergonha e destruição. Ele afirma: o triunfo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios é apenas de um momento. Essa frase resume todo o pensamento de Zofar. Ele olha para a vida, como se a justiça divina sempre se manifestasse de forma imediata e visível. O ímpio sobe, mas logo cai. Enche a casa de riquezas, mas logo perde tudo. Parece forte, mas será quebrado. Parece satisfeito, mas a sua própria maldade se volta contra ele. Zofar descreve o perverso como alguém que engole riquezas, mas depois as vomita. Como alguém que oprime os pobres, toma casas que não construiu, acumula bens injustamente e, no fim, não consegue escapar do juízo de Deus. Suas palavras são intensas, cheias de imagens de terror. Ele fala de veneno, trevas, fogo, espada, ira e destruição. Para ele, ninguém consegue sustentar uma vida ímpia por muito tempo sem ser derrubado. Mas a intenção da fala é mais profunda do que parece. Zofar não está apenas fazendo uma reflexão geral sobre os ímpios. Ele está pressionando Jó. Ao descrever o destino do perverso, ele quer que Jó se veja nesse retrato, como se dissesse: se sua vida desmoronou, se sua casa caiu, se seus bens se foram, então reconheça o que isso significa. A fala de Zofar contém uma verdade parcial. A Bíblia realmente ensina que Deus julga o mal e que a injustiça não ficará impune para sempre. O erro de Zofar está no tempo e na aplicação. Ele presume que esse juízo sempre acontece de modo rápido, visível e proporcional nesta vida. E pior, aplica essa lógica diretamente a Jó, sem prova e contra o testemunho que Deus já havia dado sobre ele. No capítulo 21, Jó responde de maneira firme. Antes de apresentar seu argumento, ele pede que seus amigos o escutem de verdade. Ele diz: ouvi atentamente as minhas palavras, e seja isto a vossa consolação. Jó não está pedindo que concordem com ele imediatamente. Ele pede apenas algo que eles ainda não ofereceram: escuta. Depois de tantos discursos, ele quer que sua dor seja ouvida antes de ser julgada. Então Jó faz uma pergunta que desmonta a segurança dos amigos. Se a teoria deles é tão simples, por que os ímpios continuam vivos? Por que envelhecem? Por que aumentam em poder? Ele observa a realidade ao seu redor e diz que há perversos que permanecem, que veem seus filhos estabelecidos diante de si, que vivem com casas em paz, livres de medo e sobre quem aparentemente não pesa a vara de Deus. Jó continua descrevendo uma cena que contraria diretamente a lógica de Zofar. Os rebanhos dos ímpios se multiplicam. Seus filhos saem como um rebanho e dançam.
Eles cantam ao som de tamborins e harpas, alegram-se ao som da flauta, passam seus dias em prosperidade e descem à sepultura sem longos tormentos. E mesmo assim dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos conhecer os teus caminhos. A observação de Jó é dura porque ele não está falando de teoria. Ele está confrontando seus amigos com a realidade. Nem sempre o ímpio cai imediatamente. Nem sempre sua casa desmorona diante de todos. Nem sempre sua maldade produz uma punição rápida que todos possam enxergar. Muitas vezes, os perversos parecem viver com segurança, enquanto pessoas justas atravessam perdas, dores e humilhações. Isso não significa que Jó esteja negando a justiça de Deus. Ele não está dizendo que o mal ficará impune. Ele está dizendo que a vida não funciona dentro da fórmula estreita dos amigos. A justiça de Deus é real, mas nem sempre se manifesta no tempo, na forma e na simplicidade que os homens querem impor. Jó pergunta: quantas vezes se apaga a lâmpada dos perversos? A pergunta é um desafio. Os amigos falam como se a queda dos ímpios fosse sempre imediata. Mas Jó observa que nem sempre é assim. Eles dizem que o castigo pode ficar para os filhos, mas Jó questiona essa lógica. Se o homem é culpado, que ele mesmo conheça sua ruína. Jó está mostrando que as respostas dos amigos não conseguem explicar a complexidade da vida. Aqui o livro de Jó toca em uma das questões mais difíceis da experiência humana: a aparente desordem moral do mundo. Às vezes, o justo sofre, enquanto o perverso prospera. O livro não nega que Deus seja justo. Ele nega que o ser humano consiga reduzir a justiça de Deus a cálculos imediatos. A fé bíblica não se sustenta em fórmulas fáceis, mas na confiança em um Deus cuja sabedoria ultrapassa o que se vê no momento presente. Jó também lembra que, diante da morte, há destinos aparentemente semelhantes. Um morre em pleno vigor, tranquilo e seguro, com seus baldes cheios de leite e seus ossos cheios de tutano. Outro morre com amargura de alma, sem jamais ter provado o bem, mas ambos jazem no pó. Essa imagem nivela a arrogância das explicações humanas. A vida não se deixa interpretar apenas pela aparência externa. Então Jó acusa seus amigos de consolo vazio. Ele diz, em essência, que suas respostas não resolvem o problema, apenas o encobrem. Eles tentam preservar uma visão controlável do mundo, mas ignoram os fatos. Para Jó, a experiência humana é mais complexa. O sofrimento presente não prova culpa. A prosperidade presente não prova aprovação. A queda tardia do ímpio não significa que Deus esteja ausente. Significa apenas que o julgamento de Deus não pode ser aprisionado no calendário dos homens. O capítulo 21 termina com Jó rejeitando a falsa consolação dos amigos. Ele ouviu suas teorias. Ele conheceu suas acusações. Mas agora, coloca diante deles uma realidade que não cabe no discurso simplista que repetem. Se há ímpios que prosperam e justos que sofrem, então a dor de Jó não pode ser usada como prova automática contra ele. Nesse ponto, o livro avança para um lugar ainda mais profundo. Jó não está destruindo a fé em Deus. Ele está destruindo a fé em explicações fáceis. Ele não está negando que o Senhor governa o mundo. Ele está mostrando que os caminhos do Senhor não podem ser reduzidos ao raciocínio apressado de homens que observam a dor de longe. Depois que Jó confronta a visão simplista dos amigos, mostrando que nem sempre os ímpios caem imediatamente e nem sempre os justos são poupados da dor, a discussão chega a um ponto ainda mais grave. No capítulo 22 do livro de Jó, ele faz volta a falar, mas agora, ele não se limita a sugerir que Jó talvez tenha pecado. Ele começa a construir acusações específicas, como se conhecesse uma vida secreta que o texto nunca mostrou. Ele pergunta se o homem pode ser útil a Deus e se a justiça de Jó traria algum proveito ao Todo-Poderoso. Até aqui, sua intenção é diminuir qualquer tentativa de Jó defender sua integridade. Mas logo sua fala se torna mais dura. Ele pergunta: porventura te repreende Deus pelo teu temor? Ou entra contigo em juízo por causa da tua justiça? A resposta que ele espera é clara. Se Jó está sendo tratado assim, não pode ser por sua retidão. Deve ser por sua maldade.
Então Elifaz abandona a acusação indireta e passa a atribuir pecados concretos a Jó. Ele diz: "Não é grande a tua malícia? E sem termo as tuas iniquidades?" Em seguida acusa Jó de tomar penhores de seus irmãos sem causa, de tirar as roupas dos necessitados, de negar água ao cansado, de recusar pão ao faminto, de despedir viúvas vazias e de quebrar os braços dos órfãos. A fala é extremamente grave, porque Elifaz descreve Jó como um opressor social. Mas o leitor sabe que isso não corresponde ao retrato inicial do livro. Jó foi apresentado como íntegro, reto, temente a Deus e alguém que se desviava do mal. Elifaz não possui provas. Ele precisa inventar uma culpa proporcional à tragédia, porque sua teologia não consegue conviver com a ideia de um justo sofrendo daquele modo. Se a dor é grande, ele presume que o pecado também deve ser grande. Este é um dos pontos mais perigosos da fala dos amigos. Elifaz deixa de interpretar a dor e passa a fabricar uma história moral para explicá-la. Ele não está mais apenas equivocado, está acusando sem evidência. O livro mostra como a necessidade de explicar o sofrimento pode levar alguém a cometer injustiça contra quem já está ferido. Mesmo assim, Elifaz termina sua fala chamando Jó a se reconciliar com Deus. Ele diz: "Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem." Suas palavras parecem piedosas, mas estão presas à mesma lógica. Jó só será restaurado se admitir a culpa que Elifaz presume existir. O convite ao arrependimento se torna uma pressão para que Jó confesse o que não fez. No capítulo 23 do livro de Jó, Jó responde de forma diferente. Ele não começa discutindo ponto por ponto com Elifaz. Ele olha para além dos amigos e deseja encontrar o próprio Deus. Ele diz: "Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal." Jó quer apresentar sua causa. Ele quer ordenar seus argumentos diante do Senhor. Ele não procura fugir de Deus, procura ser ouvido por ele. Essa é uma tensão profunda no livro. Jó sente que Deus está contra ele, mas é justamente a Deus que ele deseja recorrer. Ele não encontra justiça nas palavras dos amigos, então procura um tribunal mais alto. Ele crê que diante de Deus, sua causa seria examinada com verdade. Jó diz que ali o justo poderia pleitear com ele e que seria livre para sempre do seu juiz. É uma fala ousada, mas não é fuga da fé. É a fé tentando atravessar a escuridão. Ao mesmo tempo, Jó reconhece que não consegue encontrar Deus. Ele diz que vai adiante, mas Deus não está ali. Volta para trás, mas não o percebe. À esquerda, não o vê. À direita, não consegue contemplá-lo. Deus parece oculto. Mas então Jó declara: "Ele sabe o meu caminho. Prove-me, e sairei como o ouro." Mesmo sem enxergar o Senhor, Jó acredita que Deus conhece o caminho que ele está trilhando. No capítulo 24, Jó continua refletindo sobre a injustiça no mundo. Ele fala de pessoas que removem limites, roubam rebanhos, oprimem órfãos, tomam o penhor dos pobres e deixam necessitados sem abrigo. Ele descreve trabalhadores explorados, famintos carregando feixes, pobres espremendo azeite e pisando lagares enquanto têm sede. Jó está mostrando que a maldade existe de forma concreta e muitas vezes parece seguir sem punição imediata. Aqui, Jó não está negando que Deus julga o mal. Ele está mostrando que o mundo visível nem sempre revela a justiça divina de modo simples e rápido. Os amigos querem usar o sofrimento como prova automática de culpa, mas Jó observa que há culpados que continuam de pé e inocentes que sofrem no caminho. No capítulo 25, Bildade fala novamente, mas sua fala é breve. Ele exalta o domínio e o temor de Deus, declara que há paz nas alturas e pergunta: "Como, pois, seria justo o homem perante Deus?" Para Bildade, a grandeza divina e a impureza humana encerram o debate. O homem é pequeno, Deus é majestoso. Mas Bildade não responde à dor de Jó. Ele apenas repete a distância entre Deus e o homem, sem tocar na injustiça das acusações feitas contra seu amigo. Então, no capítulo 26,
Jó responde com ironia. Ele pergunta que ajuda. Bildade ofereceu ao fraco. Que conselho deu a quem não tinha sabedoria? Depois, Jó também exalta a grandeza de Deus, mostrando que conhece muito bem o poder do Criador. Ele fala do mundo dos mortos descoberto diante de Deus, da terra suspensa sobre o nada, das águas presas nas nuvens, do horizonte traçado sobre a face das águas, das colunas do céu tremendo diante da repreensão divina. Jó não precisa que Bildade lhe ensine que Deus é grande. Ele sabe disso. Ele diz: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Essa frase é importante. Jó reconhece que tudo o que o ser humano percebe de Deus é apenas uma parte mínima de sua grandeza. Mas, justamente por isso, ele se recusa a aceitar a visão estreita dos amigos como se fosse a explicação completa da realidade. No capítulo 27, Jó faz uma declaração firme. Ele toma sua posição diante de Deus e diante dos homens. Ele diz: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Jó ainda sente que sua causa não foi respondida. Mas, em seguida, afirma que enquanto houver fôlego nele, seus lábios não falarão injustiça, nem sua língua pronunciará engano. Então, vem uma das declarações centrais deste bloco. Até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. Jó não está dizendo que é maior do que Deus. Ele não está negando sua condição humana. Ele está recusando uma mentira. Ele prefere permanecer em dor diante do Senhor do que aceitar uma confissão falsa, apenas para encerrar a discussão com seus amigos. A dor não destruiu a consciência de Jó. As acusações não o fizeram negociar sua integridade. Ele continua ferido, confuso, sem respostas e sem alívio, mas sabe que não praticou a maldade que Elifaz colocou sobre ele. E por isso insiste: não entregará sua justiça aos discursos de homens que falam sem conhecer a verdade. O capítulo termina com Jó, descrevendo o destino do ímpio, mostrando que ele não nega a justiça de Deus. Ele sabe que o mal será julgado, mas não aceita ser colocado artificialmente no lugar do perverso. Essa é a coragem espiritual de Jó neste momento. Ele teme a Deus, busca a Deus, reconhece a soberania de Deus, mas não permite que sua dor seja usada para apagar a verdade sobre sua vida. Depois de tantos discursos, acusações e respostas, o livro de Jó parece fazer uma pausa profunda. No capítulo 28 do livro de Jó, a narrativa deixa por um momento o confronto direto entre Jó e seus amigos e conduz o olhar para outro cenário. Agora, a imagem não é mais apenas a de um homem sentado em cinzas, nem a de amigos tentando explicar sua dor. A cena se desloca para as profundezas da terra, para lugares escuros, escondidos, onde o ser humano cava, procura e arranca tesouros do mundo criado. O texto fala da prata, do ouro refinado, do ferro tirado da terra e do cobre fundido da pedra. O homem abre túneis, desce onde nenhum animal passa, ilumina as trevas e procura aquilo que está escondido debaixo das montanhas. Ele corta canais nas rochas. Seus olhos veem coisas preciosas, e aquilo que estava oculto é trazido à luz. A imagem é poderosa. O ser humano consegue alcançar lugares profundos, romper a escuridão e descobrir riquezas que pareciam inacessíveis. Mas então, vem a pergunta que muda o peso do capítulo. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem pode encontrar ouro, prata, pedras preciosas e tesouros enterrados. Pode dominar técnicas, explorar a criação e alcançar lugares onde os olhos das aves de rapina nunca viram. Mas a sabedoria que explica os caminhos de Deus não pode ser comprada, nem escavada, nem medida pelo valor das riquezas. O texto insiste que ela não está na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. O mar diz: não está comigo. O ouro não pode comprá-la. A prata não pode ser pesada como seu preço. Nem o ônix, nem a safira, nem o coral, nem as pérolas se comparam a ela. A sabedoria verdadeira não está disponível como um objeto que o homem toma para si. Este capítulo
funciona como uma pausa dentro do drama. Depois de tantas tentativas humanas de explicar a dor de Jó, o livro mostra o limite da razão humana. Os amigos falam como se tivessem encontrado a resposta, mas a verdadeira sabedoria não nasce de fórmulas apressadas. Ela pertence a Deus, que vê o caminho dela e conhece o seu lugar. E o capítulo conclui com uma frase central: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Essa afirmação não responde todos os detalhes da dor de Jó, mas coloca o homem em seu devido lugar. Antes de explicar tudo, é preciso temer a Deus. Antes de dominar o mistério, é preciso reverenciar o Senhor. A sabedoria começa quando o homem reconhece que não enxerga a totalidade dos caminhos divinos. A história avança para o capítulo 29 do livro de Jó, e Jó volta a falar. Mas agora sua voz caminha para trás, para a memória de seus dias antigos. Ele se lembra do tempo em que Deus parecia guardar sua vida, quando a lâmpada do Senhor brilhava sobre sua cabeça e, pela sua luz, ele caminhava nas trevas. Jó recorda os dias em que a amizade de Deus estava sobre sua tenda, quando seus filhos estavam ao seu redor e sua casa era cercada de honra. A memória de Jó é quase uma cena em câmera lenta. Ele se lembra de quando saía à porta da cidade e tomava assento na praça. Os jovens o viam e se retiravam em respeito. Os idosos se levantavam. Os príncipes paravam de falar. As vozes se calavam diante dele. Jó não era apenas rico. Era reconhecido como um homem justo, sábio e respeitado. Ele lembra o motivo dessa honra. Eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Jó vestia a justiça como roupa. Era olhos para o cego, pés para o coxo, pai para os necessitados. Ele examinava a causa do desconhecido e quebrava os dentes do perverso, arrancando a presa de sua boca. Essa memória responde diretamente às acusações de Elifaz. Jó não havia oprimido os pobres. Ele os defendia. No capítulo 30, porém, a lembrança da honra se transforma em contraste doloroso. Jó olha para o presente e vê sua humilhação. Antes, os jovens se afastavam em respeito. Agora, zombam dele. Homens desprezados pela sociedade fazem dele motivo de escárnio. Ele se tornou canção de zombaria. Cospem diante dele. Sua dignidade foi arrancada, sua alma se derrama dentro dele, e dias de aflição se apoderam de sua vida. Jó descreve seu corpo consumido pela dor. Seus ossos parecem perfurados durante a noite. Sua pele escurece e cai. Ele clama a Deus, mas sente que não recebe resposta. Diz: clamo a ti, e tu não me respondes. Estou em pé, e apenas olhas para mim. A dor de Jó não é apenas a perda do passado. É o contraste cruel entre o que ele foi e o que se tornou aos olhos dos homens. O contraste entre os capítulos 29 e 30 é essencial. Jó não está apenas com saudade da riqueza. Ele sente a perda da comunhão percebida com Deus, da honra pública e da possibilidade de praticar justiça como antes. Sua dor é espiritual, social e física ao mesmo tempo. O livro mostra a queda de um homem inteiro, não apenas a perda de seus bens. No capítulo 31, Jó faz sua defesa final. Ele não fala mais apenas contra os amigos. Ele apresenta diante de Deus a integridade de sua vida. Ele começa dizendo: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Jó fala de pureza, de fidelidade, de justiça e de temor. Ele sabe que Deus vê os seus caminhos e conta todos os seus passos. Jó nega ter andado com falsidade, ter corrido atrás do engano, ter se desviado do caminho ou permitido que seu coração seguisse os olhos. Ele fala de seu trato com servos e servas, reconhecendo que o mesmo Deus que o formou também os formou. Ele recorda sua compaixão pelos pobres, sua ajuda às viúvas, seu cuidado com os órfãos e sua recusa em colocar confiança no ouro. Ele também nega ter se alegrado com a ruína de seus inimigos, ter escondido o pecado no coração, ter negado hospitalidade ao estrangeiro ou explorado a terra injustamente. Sua defesa
não é a reivindicação de uma perfeição absoluta diante do Deus Santo. É a rejeição clara das acusações de hipocrisia, violência, opressão e impiedade que seus amigos tentaram colocar sobre ele. Então Jó chega ao fim de suas palavras. Ele deseja que o Todo-Poderoso lhe responda. Deseja que sua causa seja ouvida. O homem acusado por todos quer comparecer diante de Deus com sua história aberta. E o texto encerra essa sessão com uma frase simples e pesada. Acabaram-se as palavras de Jó. Nesse momento, o silêncio volta. Mas agora é outro silêncio. Não é o silêncio dos amigos sentados ao lado dele no chão. É o silêncio depois da defesa final de um homem que não conseguiu convencer seus acusadores e ainda não ouviu a resposta de Deus. Os amigos falharam. Jó permanece ferido. A sabedoria humana chegou ao seu limite. Depois que Jó encerra sua defesa, o silêncio toma novamente a cena. Os três amigos já não conseguem responder. Elifaz, Bildade e Zofar falaram muitas vezes, insistiram em suas acusações, tentaram encaixar a dor de Jó em uma explicação simples, mas não conseguiram convencê-lo de culpa. O homem sentado em cinzas permanece ferido, mas não entrega sua integridade. E é nesse momento, no capítulo 32 do livro de Jó, que uma nova voz aparece. O texto apresenta Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. Ele era mais jovem do que os outros, e por isso havia esperado. Ele não havia falado antes porque respeitava a idade dos amigos de Jó. O narrador mostra que Eliú se ira por dois motivos. Contra Jó, porque, em sua visão, Jó havia justificado a si mesmo mais do que a Deus. E contra os três amigos, porque não encontraram resposta, mas ainda assim condenaram Jó. Eliú começa explicando sua demora. Ele diz que pensava: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Mas, depois de ouvir tudo, conclui que a idade, por si só, não garante entendimento. Ele afirma: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Eliú entra na conversa como alguém que não quer apenas repetir os amigos. Ele acredita que há algo a ser corrigido tanto neles quanto em Jó. No capítulo 33, Eliú se dirige diretamente a Jó. Ele pede que Jó ouça suas palavras e afirma que fala com sinceridade. Diferente dos amigos, Eliú não começa acusando Jó de crimes escondidos contra pobres ou órfãos. Ele se concentra nas palavras que Jó havia dito sobre Deus. Para Eliú, Jó foi longe demais ao dizer que Deus não lhe respondia e que parecia tratá-lo como inimigo. Eliú declara: Deus é maior do que o homem. Essa frase resume uma parte importante de sua fala. Ele afirma que o ser humano não deve contender com Deus, como se o Senhor tivesse obrigação de responder a cada acusação humana. Mas Eliú também apresenta uma visão mais ampla do sofrimento. Ele diz que Deus pode falar de muitas formas, por sonhos, por visões, por advertências e também por meio da dor. Segundo Eliú, às vezes Deus usa a aflição para impedir o homem de seguir um caminho perigoso, para livrá-lo do orgulho e conduzi-lo de volta à vida. Ele descreve o homem abatido em seu leito, enfraquecido, aproximando-se da morte, mas também fala de um mensageiro, um intérprete, alguém que anuncia o caminho da retidão. Então, Deus pode ter misericórdia e restaurar. Eliú não é igual aos três amigos. Eles viam o sofrimento quase sempre como punição por pecado passado. Eliú amplia a discussão e mostra que a dor também pode servir como alerta, disciplina, correção e livramento. Ainda assim, ele não é a resposta final do livro. Suas palavras preparam o caminho, mas a voz decisiva ainda será a voz do próprio Deus. No capítulo 34, Eliú continua. Ele chama os sábios para ouvir e insiste que Deus não pratica injustiça. Ele afirma: longe de Deus esteja o praticar a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Para Eliú, o governo de Deus é perfeito, e ninguém pode acusar o Senhor de agir como um juiz corrupto. Deus vê todos os passos dos homens. Não há trevas onde os maus possam se esconder, e nenhum poderoso está acima do seu julgamento.
Aqui Eliú se distancia dos amigos em alguns pontos, mas também corrige Jó com firmeza. Ele considera perigoso o modo como Jó falou sobre sua causa, como se Deus tivesse negado justiça. Eliú não aceita que a dor humana seja usada para colocar suspeita sobre a retidão do Senhor. Para ele, ainda que o homem não compreenda o caminho, Deus permanece justo. No capítulo 35, Eliú responde a outra tensão presente nas falas de Jó. A sensação de que a justiça humana não traz vantagem e de que Deus parece distante do clamor dos aflitos. Eliú afirma que a justiça ou o pecado do homem não diminuem nem aumentam Deus em sua essência. Mas também diz que muitos clamam debaixo da opressão sem buscar verdadeiramente o Criador, aquele que dá cânticos durante a noite e ensina o homem mais do que aos animais da terra. A fala de Eliú é dura, mas seu foco é mostrar que Deus não é controlado pelo desespero humano. O fato de Deus não responder no momento em que o homem deseja não significa que ele esteja ausente ou injusto. Eliú tenta deslocar o olhar de Jó da urgência de sua dor para a grandeza do Deus que governa acima dela. No capítulo 36, Eliú aprofunda essa visão. Ele diz que ainda tem argumentos em favor de Deus e afirma: "Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza." Essa frase é importante. Para Eliú, a grandeza de Deus não significa indiferença. Deus é poderoso, mas não despreza o homem. Ele preserva o justo, corrige os aflitos, abre seus ouvidos para a disciplina e os chama a se afastarem da iniquidade. Eliú também adverte Jó a não permitir que a dor o conduza à rebeldia. Ele reconhece que a aflição pode apertar a alma, mas insiste que Jó não deve preferir a queixa ao temor. Então sua fala começa a crescer em direção à criação. Ele aponta para as obras de Deus, para a chuva, para as nuvens, para o ciclo das águas. O cenário começa a mudar. A discussão deixa o chão das acusações humanas e começa a olhar para o céu. No capítulo 37, a atmosfera se torna quase cinematográfica. Eliú fala do trovão da voz de Deus, dos relâmpagos que cruzam os céus, da neve, da chuva forte, dos ventos, do frio, das nuvens carregadas e da luz que se espalha no firmamento. Ele diz: "Atenta para isto, Jó. Para e considera as maravilhas de Deus." A fala de Eliú conduz Jó a contemplar algo maior do que sua própria causa, a majestade do Criador sobre a natureza. O tom cresce como se uma tempestade se aproximasse. Eliú fala do trovão, das nuvens e do esplendor de Deus vindo do norte. Ele conclui exaltando o Todo-Poderoso, dizendo que não podemos alcançá-lo plenamente, que ele é grande em poder, juízo e justiça, e que por isso os homens devem temê-lo. A função de Eliú neste ponto é preparar o terreno. Ele não resolve o drama de Jó, mas leva essa conversa até o limite da fala humana. Ele aponta para a grandeza de Deus, para o mistério da criação e para a necessidade de reverência. Depois dele, não haverá mais argumento humano capaz de encerrar o livro. Assim, os discursos de Eliú terminam com o céu carregado, a criação em movimento e o nome de Deus sendo exaltado. Jó ainda não recebeu a resposta que procurava. Os amigos já se calaram. Eliú falou longamente, tentando corrigir, advertir e apontar para a grandeza divina. Mas o centro do livro ainda está por vir. Depois que Eliú termina de falar, a atmosfera do livro muda completamente. Os amigos já haviam se calado. Jó já havia apresentado sua defesa. Eliú havia apontado para a grandeza de Deus na criação, para os trovões, para as nuvens, para a chuva e para a majestade que o homem não consegue controlar. E então, no capítulo 38 do livro de Jó, a resposta finalmente vem. Mas ela não vem da boca de Elifaz, Bildade, Zofar ou Eliú. O próprio Senhor responde a Jó do meio da tempestade. O texto diz: "Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho." A cena é o clímax de todo o livro. Jó desejava comparecer diante de Deus. Ele queria apresentar sua causa, ordenar seus argumentos, encontrar o tribunal do Altíssimo. Mas quando Deus fala,
A resposta não começa explicando os bastidores do capítulo 1. Deus não revela a Jó a conversa celestial. Não explica por que o adversário o acusou. Não descreve cada perda. Não apresenta uma justificativa detalhada para cada lágrima. Em vez disso, Deus começa com uma pergunta: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E logo depois ordena: cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. A partir desse momento, Jó não é colocado diante de uma explicação, mas diante da grandeza do Criador. Deus conduz Jó para o princípio da criação. Pergunta onde ele estava quando os fundamentos da terra foram lançados. Quem determinou suas medidas? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que bases foram firmadas suas colunas? Quem pôs limites ao mar, quando ele rompeu como quem sai do ventre? O Senhor fala do amanhecer, da luz, das profundezas do abismo, das portas da morte, da vastidão da terra, dos depósitos da neve e do granizo, dos caminhos da tempestade e da chuva. Jó, que antes olhava para a própria dor e tentava entender o governo de Deus a partir dela, agora é levado a contemplar um mundo imenso, ordenado, misterioso e governado por uma sabedoria que ele não domina. Deus pergunta sobre as constelações, sobre as leis dos céus, sobre as nuvens, os relâmpagos, os animais selvagens, as corças, o jumento bravo, o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão e a águia. A resposta de Deus não diminui a dor de Jó. O Senhor não trata o sofrimento dele como algo pequeno, mas Deus amplia a visão de Jó. O ponto não é mostrar que Jó não sofreu, e sim mostrar que Jó não possui conhecimento suficiente para julgar a totalidade dos caminhos divinos a partir da parte da história que ele consegue enxergar. No capítulo 40, Deus interrompe as perguntas e se dirige a Jó. Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem assim argue a Deus, responda por isso. Jó percebe o peso do momento. Aquele que desejava falar diante de Deus, agora entende a distância entre sua dor real e o mistério infinito do governo divino. Então, responde: eis que sou vil. Que te responderia eu? Ponho a minha mão sobre a minha boca. Jó reconhece que falou, mas não tem como sustentar sua causa como imaginava. Mas Deus continua. Novamente ordena que Jó se prepare como homem, e então o confronta com outra pergunta: anularás tu o meu juízo? Condenar-me-ás para te justificares? Aqui está o centro da correção divina. Jó não é repreendido por ter chorado, não é condenado por ter sofrido, não é acusado de ter sido falso, como seus amigos diziam, mas é confrontado porque, em meio à dor, suas palavras chegaram perto de colocar a justiça de Deus sob suspeita. Deus, então, aponta para criaturas poderosas que escapam ao domínio humano. O Behemoth e o Leviatã aparecem como imagens da força criada, da grandeza indomável do mundo que Deus governa e o homem não controla. Jó não consegue dominar essas criaturas, não consegue submetê-las pela força, não consegue entrar em combate com elas, como se fossem pequenas. E se o homem não domina nem mesmo criaturas dentro da criação, como poderia dominar completamente os caminhos do Criador? No capítulo 42 do livro de Jó, a resposta de Jó muda. Ele já não fala como antes. Ele diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó reconhece que Deus governa além dos limites de sua compreensão. Depois declara: falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Então vem uma das frases mais profundas de todo o livro: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó não recebeu todas as explicações que talvez esperasse. Ele não ouviu o relato da cena celestial. Não soube, naquele momento, tudo o que havia acontecido nos bastidores, mas recebeu algo maior do que uma explicação. Uma visão mais profunda de Deus. E essa visão o leva ao arrependimento. Ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O arrependimento de Jó
não significa que os amigos estavam certos sobre ele. Jó não está confessando os crimes que ele faz e inventou. Ele está reconhecendo que falou além do que podia compreender. O livro preserva sua integridade contra as acusações humanas, mas também mostra que nenhum justo pode colocar Deus no banco dos réus, como se conhecesse toda a realidade. Depois disso, Deus se volta para os amigos de Jó. E aqui, o livro deixa algo muito claro. O Senhor diz a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Essa declaração é decisiva. Deus não aprova a crueldade religiosa dos amigos. Eles falaram muitas coisas sobre justiça, pecado e sofrimento, mas aplicaram tudo de forma errada. Tentaram defender Deus, acusando um inocente. E no fim, Deus os repreende. O Senhor ordena que eles levem sacrifícios e que Jó ore por eles. A cena é impressionante. O homem que foi acusado se torna intercessor dos acusadores. Aquele que foi ferido por palavras agora é chamado a orar por aqueles que o esmagaram. E o texto diz que o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois, a restauração começa. O livro afirma que o Senhor mudou o estado de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Seus irmãos, irmãs e antigos conhecidos voltam a ele. Comem pão em sua casa, consolam-no e se compadecem de todo o mal que o Senhor havia permitido vir sobre ele. Cada um lhe dá dinheiro e um anel de ouro. A vida de Jó, que parecia encerrada nas cinzas, começa a ser reconstruída. O texto diz que o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Seus rebanhos se multiplicam. Sua casa volta a ter filhos e filhas. Suas filhas são destacadas pela beleza e recebem herança entre seus irmãos. Algo notável dentro daquele contexto antigo. Jó vive muitos anos depois disso. Vê filhos e netos por 4 gerações e morre velho e farto de dias. Mas o encerramento do livro não deve ser lido como se a restauração apagasse a dor. Os filhos que morreram não são tratados como números substituídos. As lágrimas de Jó não deixam de ter peso. A restauração mostra outra coisa. A história não terminou nas cinzas. O sofrimento não teve a palavra final. As acusações dos amigos não tiveram a palavra final. O silêncio também não teve a palavra final. Deus teve a palavra final. Jó sofreu sem conhecer os bastidores. Foi acusado sem merecer. Chorou sem compreender. Falou com ousadia. Foi corrigido. Viu a grandeza de Deus e terminou restaurado. O livro não entrega uma resposta simples, porque uma resposta simples não seria suficiente para uma dor tão profunda. Ele mostra que a fé verdadeira não serve a Deus apenas enquanto os rebanhos crescem, a casa está cheia e a vida parece protegida. A fé verdadeira permanece quando tudo desaba, porque descobre que Deus é maior do que as bênçãos que Ele dá, maior do que as perdas que Ele permite, e maior do que as perguntas que ainda não foram respondidas. Assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Jó. E se você chegou até aqui, eu quero te convidar a não deixar essa mensagem passar como apenas mais um vídeo assistido. O livro de Jó não foi escrito apenas para nos informar sobre o sofrimento de um homem justo. Ele foi preservado nas Escrituras para nos confrontar, nos consolar e nos ensinar que existe uma fé que permanece de pé mesmo quando tudo ao redor desaba. Então eu quero te pedir algo simples, mas sincero. Comente aqui embaixo. Eu entendi a mensagem de Jó. Deus continua sendo Deus, mesmo quando eu não entendo a dor. Esse comentário não é apenas uma frase. É uma declaração de fé. É o reconhecimento de que nem todo sofrimento será explicado no momento em que estamos vivendo, nem toda perda fará sentido imediatamente, e nem todo silêncio de Deus significa abandono. Jó nos ensinou que a fé verdadeira não ama a Deus apenas pelos presentes que recebe. A fé verdadeira permanece quando os bens se vão, quando a saúde enfraquece, quando os amigos não compreendem, quando as respostas não chegam e quando a alma só consegue se prostrar diante do mistério. E eu te pergunto, o que mais falou com você ao longo desse livro? Foi a integridade de Jó antes da provação? Foi o silêncio dos amigos antes das acusações?
Foi a forma como Deus respondeu do meio da tempestade? Foi a verdade de que nem toda dor é castigo? Ou foi aquela declaração poderosa: eu sei que o meu Redentor vive? Compartilhe nos comentários o que Deus falou ao seu coração. O seu testemunho pode fortalecer alguém que está passando por um vale parecido. Às vezes, uma pessoa chega em um vídeo como este sem forças, sem respostas, sem direção, e encontra encorajamento ao perceber que não está sozinha. A minha oração é que esta jornada pelo livro de Jó não termine apenas com conhecimento bíblico, mas com uma visão maior de Deus. Que quando você não entender o caminho, você ainda confie no caráter do Senhor. Que quando as respostas demorarem, sua fé não morra no silêncio. Que quando pessoas julgarem sua dor, sem conhecer sua história, você permaneça firme diante de Deus. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento mais importante deste vídeo. A maior necessidade do ser humano não é apenas entender o sofrimento, é ser reconciliado com Deus. Porque a dor mais profunda não é perder coisas nesta vida, mas viver longe do Senhor, carregando culpa, vazio e separação espiritual. Jesus Cristo é o Redentor vivo. Ele é aquele que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. Ele não veio apenas para explicar a dor humana. Ele entrou na nossa dor, carregou o nosso pecado e abriu o caminho para voltarmos ao Pai. Então, se hoje você reconhece que precisa de Deus, não endureça o seu coração. Fale com sinceridade. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Perdoa a minha vida, transforma o meu coração e me conduz no Teu caminho. Eu entrego minha vida ao Senhor. Se você fez essa oração com sinceridade, procure caminhar com Deus, leia a palavra, ore, busque uma vida de arrependimento e permaneça firme em Cristo. A fé não significa ausência de lutas, mas significa que você não atravessa mais a vida sozinho. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça sua fé no dia da dor e te dê uma visão maior dele, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.